O Vasco também avançou jogando em São Januário, muito graças ao goleiro Leonardo Jardim, no tempo normal e também na disputa de pênaltis. Com emoção e pelas mãos do goleiro Léo Jardim, o Vasco é a primeira equipe carioca classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe de Fernando Diniz eliminou o Operário depois de uma decisão por pênaltis emocionante e o placar de 1-1 no tempo normal. No melhor estilo Fernando Diniz, o Vasco pressionou a defesa do Operário. Godoy errou a saída de bola e Ryan abriu o placar. Organizada ofensivamente, a equipe de Ponta Grossa foi para cima e conseguiu duas grandes chances. A primeira depois de um escanteio com Daniel Amorim e também com uma linda troca de passes. Fran Sérgio ficou cara a cara e Léo Jardim salvou o que seria a primeira de muitas defesas da noite. Ainda tentando conquistar a torcida Cruz Maltina, Lloyd Augusto fez boa jogada e bateu de fora da área para a linda defesa de Elias. Lance com direito à provocação ao técnico Fernando Diniz. No desespero, a equipe do Paraná foi com tudo ao ataque. Bola lançada na área e Ademilson subiu mais alto para empatar aos 47 do segundo tempo. E assim, levar a decisão para os pênaltis. Destaque no tempo normal, Léo Jardim seguiu com uma atuação de gala e defendeu logo a segunda cobrança do Operário, com Neto Paraíba. O zagueiro João Vitor do Vasco foi para a cobrança e também perdeu. E quando a decisão estava em 6-6, Paulo Henrique do Vasco parou no goleiro do Operário. A bola do jogo estava nos pés do lateral Thales Oleques. E aí Léo Jardim entrou em cena mais uma vez para defender o chute de Godoy e classificar o Cruz Maltino. Eu acho que a história do jogo hoje começou no sábado. Eu acho que no sábado aqui teve uma descarga muito grande de energia física e psíquica também, que a gente não teve tempo hábil para recuperar. Então era um jogo difícil. Então a gente tinha um adversário difícil, perigoso, e a gente estava, para o jogo de hoje, um pouco abaixo da nossa melhor condição. Eu acho que a gente jogou menos do que a gente jogou até no jogo contra o Lanús em termos de postura. Não é que a gente jogou mal, não. A gente não jogou mal. A gente teve momentos que oscilou muito mais nesse jogo que nos dois primeiros, principalmente no jogo de sábado. Não, comigo não aconteceu nada. Eu nem sei muito isso, sabe, do gesto que ele fez. O pessoal tá falando e eu tava tentando passar informação para acalmá-lo, porque a torcida tava já irritada com ele, mas a intenção era de ajudá-lo, de orientá-lo para ele continuar jogando. Então eu não sei, eu preciso conversar com ele para saber o gesto que ele fez. Eu estava falando agora com o pessoal da assessoria de imprensa, de fato, eu também não interpretei assim. Estava tão focado no jogo que para mim não teve problema nenhum. E essa camisa é grande, a gente tem que estar acostumado a ter esses momentos, né? Claro que a gente não queria ter ido para os pênaltis. Tem que ressaltar que a gente passou de fase, agora descansar, que já tem um jogo muito difícil no fim de semana. Tem que ter frieza nesses momentos, né? Vestir camisa de time grande é isso aí, é ser frio nos momentos que pedem. Muito feliz, como no lance do gol ali, eu pressionei o zagueiro e consegui dar o bote ali certo nele. O goleirão deu uma ajudinha, então muito feliz. Sobre o Diniz, como eu falei no intervalo ali, o Diniz é um paizão para mim, tá me ajudando muito, ele falou que vai me ajudar bastante. Como eu falei, ele nos outros clubes ajudou muitos jogadores, creio que agora aqui comigo ele vai me ajudar bastante. E tá sendo, até na hora do gol ele tá me dando esporro, então é assim mesmo, ele vai me ajudar bastante. Tá, e o Vasco então eliminando o campeão paranaense, que é o quinto colocado da Série B. Na marca da Cal, o gigante é fatal. Poesia do nosso pessoal do Data ESPN. Vasco, em 9 disputas por pênaltis na história da Copa do Brasil, ganhou 6 e perdeu 3. Ano passado foi avançando, né? Pênalti, foi avançando e chegou até a semifinal. O Elton, mas realmente o Léo Jardim, aclamado pela torcida, foi fundamental, como eu disse, né, no tempo normal e também na disputa por pênaltis. A torcida do Vasco dizendo que é o melhor goleiro do Brasil. Foi muito decisivo. Defender 3 cobranças de pênalti não é para qualquer um, né? Mas o Vasco vem melhorando, na sua opinião? Teve o Lanús, com o Fernando Diniz, agora empata, mais avança. Então, empate com sabor de vitória. Eu vejo bons momentos já, um Vasco um pouco, em alguns momentos, mostrando um futebol melhor do que vinha mostrando. Você concorda, Elton? Concordo. Eu acho que desses começos de trabalho do Fernando Diniz,
principalmente nos últimos clubes, né? O próprio Vasco, o Santos, o São Paulo, o Fluminense. Antes do Fluminense ter a primeira passagem no Vasco, né? A seleção brasileira. Acho que ele encontra mais rápido, talvez, ali soluções para o time funcionar da maneira que ele gostaria. É claro que está distante, mas eu acho que pela velocidade que o calendário roda aqui no Brasil, acho que já encontra alguma coisa. Eu acho que parte do Léo Jardim, e aí eu não vou falar dos pênaltis defendidos, né, das defesas dele no jogo, mas justamente da construção com os pés, que eu acho que já parte do princípio em que ele tem um goleiro confiável para fazer isso. Ele até citou no último jogo, né? Vocês viram como saiu o gol contra o Fortaleza? O Léo Jardim não rifou a bola. Ele até ressaltou isso, né? Então acho que já parte disso ter um cara que ele vai trabalhar menos, talvez, para que esse jogo coletivo flua a partir do goleiro, né? Muitas vezes sendo saída de 3 com o goleiro. E aí, quando o Vasco consegue sair da pressão adversária e consegue construir, tem jogadores de qualidade na frente, não é, Edu? Felipe Coutinho, um cara que tem muita qualidade, acho que precisava talvez ter um pouco mais de responsabilidade nesse meio-campo do Vasco. Talvez até um técnico, que o Diniz, eu acho que sabe fazer isso muito bem, o incentive a ser esse cara inventivo dentro de campo. O Nuno Moreira, que entra muito bem nesse time. Os dois laterais que aparecem para construir. Acho que o Paulo Henrique não foi tão bem hoje, tem sido um cara muito regular nessa equipe do Vasco. Acho que o Piton até jogou melhor, mas são dois laterais que ajudam a construir. O cara de confiança dele, entre tapas e beijos, né? O Tietê, que é um cara que é de confiança e faz essa saída a partir da linha de defesa para desafogar um pouco, o cara que tenta conduzir um pouco mais o time a partir do campo defensivo, escolhendo a melhor opção para sair da defesa. Acho que ele tem bons nomes para fazer esse Vasco funcionar melhor. É claro que ainda tem a questão da confiança, tem a questão da profundidade de elenco, tem algumas questões para se resolver nesse próprio elenco, né? A questão do Payet, a questão do Pumita, a questão do Jair, que são caras muito irregulares. O Payet nem se fala, né? Nem tem sido utilizado. O Alex Teixeira, que é sempre uma opção, mas nunca emplacou nesse retorno. Então acho que o Vasco ainda tem algumas questões a se resolver. Além, obviamente, das questões políticas, né? As questões fora de campo, isso a gente nem cita ainda. Mas, de qualquer forma, é o Vasco que vai crescendo, vai evoluindo, mas correu um risco gigantesco de ser eliminado, né? De passar por mais uma eliminação e ficar de fora da Copa do Brasil. Conseguiu, obviamente, graças a todo o grupo, mas principalmente ao Léo Jardim, que foi fundamental nas cobranças de pênaltis. O Léo Garden, você falou aí, Edu, que a torcida gritou que ele é o melhor goleiro do Brasil. Que bom que você não falou a rima, né? Porque antes tem uma rima que leva a essa segunda frase, mas de qualquer forma, recentemente esteve na seleção brasileira. Acabou sendo fundamental. Olha a defesaça que ele fez nessa cobrança de pênalti, levando o Vasco à próxima fase da Copa do Brasil. O Diniz, então, tem uma derrota contra o Lanús, uma boa vitória contra o Fortaleza, 3-0. E, de novo, o torcedor sai feliz da colina histórica com essa classificação, mesmo que sofrida, né? Porque não pode a defesa tomar um gol do Ademilson no finalzinho do jogo. O Diniz ficou uma arara, ficou muito bravo com a defesa, que deu espaço no minuto final. A opressão ali do Operário, o Ademilson nem é tão alto, né? Conseguiu uma cabeçada ali. E o João Vitor e o Paulo Henrique podem pagar o bicho para o seu Léo Jardim, que salvou a noite dos dois. E a gente tá vendo o Lloyd Augusto chorando. Veja só, esse cara, ele foi vaiado pela torcida, depois ele foi... o Diniz, a gente até ouviu ele falando, né? O Diniz queria falar com ele meio que não ouviu, ou fez que não ouviu. Aí quando ele faz quase um golaço, ele põe a mão na orelha, muita gente achou que foi pro Diniz, ele vai dizer que foi pra torcida, não sei. E aí ele faz o gol, né, na cobrança dele, e aí depois desse turbilhão de emoções, o angolano chora bastante depois da classificação. O Diniz falando que vai dar uma força, que quer dar uma força, vai conversar com ele, mas que precisa dar uma força, porque tem essa relação da torcida. Se bem que, de vez em quando, ele pega e faz umas jogadas espetaculares, realmente, né? Perde umas bolas fáceis também. Perdeu uma no campo de defesa, que não pode, né? De jeito nenhum, mas tá aí a emoção do angolano Lloyd Augusto. E no outro jogo da noite, pra gente fechar a Copa do Brasil, olha, emoção não faltou lá em São Januário. Vasco da Gama conseguiu vencer o Operário, mas foi nos pênaltis, no tempo normal, empate. Vamos conferir.
Os gols primeiro. Fala, Fernandinho. Depois da primeira vitória sob o comando de Fernando Diniz, mais de 17 mil vascaínos vieram a São Januário esperando uma classificação tranquila para as oitavas de final da Copa do Brasil diante do Operário de Ponta Grossa. Mas olha, não foi bem assim. No primeiro tempo, o Vasco não conseguiu repetir o desempenho que teve diante do Fortaleza no fim de semana, mas apesar disso saiu na frente. Aos 42 minutos, o zagueiro Alan Godoy bobeou na saída de jogo, o Ryan roubou a bola, invadiu a área e contou com a ajuda do goleiro Elias para abrir o placar. No segundo tempo, a pressão do Operário aumentou e o Vasco se segurou até onde deu. E quando tudo parecia definido, já aos 47 minutos do segundo tempo, Ademilson, de cabeça, deixou tudo igual e levou a definição da vaga para as oitavas de final para os pênaltis. Nos pênaltis não faltou emoção, foram 9 cobranças ao todo. Do lado vascaíno, João Vitor e o Paulo Henrique perderam. E do lado do Operário, o Neto Paraíba e o Thales haviam desperdiçado até a 9ª cobrança. O Léo Jardim pegou essas duas batidas. E aí na 9ª cobrança, o Lloyd Augusto, o angolano, que entrou no segundo tempo, bateu bem, concluiu bem o pênalti, fez essa 9ª cobrança e o Alan Godoy, o zagueiro que havia falhado no gol do Vasco, foi bater e perdeu. O Léo Jardim fez mais uma defesa, defendendo 3 cobranças ao todo, dando assim a classificação para o Vasco, 1-1 no tempo normal e 7-6 na disputa por pênaltis, classificação que faz lembrar a campanha do ano passado, né? Quando o Vasco venceu 3 disputas por pênaltis diante de Água Santa, Fortaleza e Atlético Paranaense e acabou caindo na semifinal para o Atlético Mineiro. Não faltou emoção por aqui em São Januário, mas o Vasco conseguiu o mais importante, que é a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Muito obrigado ao nosso repórter Igor Dorileu. Que coisa, hein? Defesas aí importantes do Léo Jardim, também do Enio, goleiro do Operário, mas Vasco da Gama avança na Copa do Brasil. Se é Vasco, tá na colina.